O aroma de jasmim pairava no corredor do quarto número 315 do Hospital São Francisco, em Juiz de Fora, mesmo sem haver flores à vista. Dr. Rodrigo Sampaio franziu o senho enquanto caminhava pelos corredores familiares da ala neurológica, onde trabalhava há mais de 25 anos. Aquele perfume doce e inexplicável o incomodava há semanas, sempre presente quando passava pela porta daquele quarto específico. Era uma manhã de março, e os primeiros raios de sol atravessavam as janelas amplas do hospital, iluminando o rosto concentrado do neurologista. Aos 52 anos, Rodrigo havia visto de tudo em sua carreira médica. Pacientes que desafiavam diagnósticos, recuperações milagrosas, casos que testavam os limites da ciência. Mas nunca havia se deparado com algo que mexesse tanto com seu senso de ordem e lógica quanto o paciente Gabriel Santos. Parou diante da porta entreaberta do quarto 315. Através da fresta, podia ver a silhueta da enfermeira Larissa Oliveira inclinada sobre a cama, ajeitando delicadamente os lençóis ao redor do corpo imóvel do jovem de 28 anos. Havia algo na forma como ela movia as mãos, uma ternura que ia além do cuidado profissional habitual. Rodrigo observou por alguns instantes, intrigado pela dedicação extra que a enfermeira demonstrava por aquele paciente em particular. Gabriel havia chegado ao Hospital São Francisco há 3 semanas, transferido de uma unidade médica menor do interior. A documentação indicava que estava em coma profundo há 10 anos, resultado de um traumatismo craniano severo. Mas desde o primeiro exame, algo incomodava o experiente neurologista. O corpo do rapaz não apresentava os sinais típicos de atrofia muscular que deveriam ser evidentes após uma década de imobilidade. Sua pele mantinha um tom rosado e saudável. Seus músculos pareciam tonificados, quase como se exercitasse regularmente. Rodrigo bateu levemente na porta antes de entrar. Larissa se virou e ele notou um leve rubor em suas bochechas, como se tivesse sido pega em um momento íntimo. Bom dia, Larissa. Como está nosso paciente hoje? A enfermeira de 26 anos sorriu, mas havia algo diferente em sua expressão. Uma luminosidade nova em seus olhos. Um brilho que Rodrigo não conseguia identificar. Bom dia, Dr. Rodrigo. Gabriel teve uma noite tranquila. Os sinais vitais estão estáveis, como sempre. Ela fez uma pausa, olhando para o rosto sereno do jovem na cama. Às vezes tenho a impressão de que ele pode me ouvir, sabe? É uma sensação estranha, mas reconfortante. Rodrigo se aproximou da cama para seu exame matinal de rotina. Gabriel parecia dormir profundamente. Seus cabelos castanhos bem cortados, o rosto livre de qualquer tensão. Era perturbador, como ele não aparentava ter estado inconsciente por uma década. O neurologista verificou as pupilas, testou reflexos básicos, examinou os monitores cardíacos. Tudo indicava um coma profundo, mas pequenos detalhes continuavam a incomodá-lo. Larissa, você tem notado algo diferente sobre Gabriel? Qualquer mudança, por menor que seja? A enfermeira hesitou por um momento, suas mãos brincando nervosamente com o uniforme branco. Bem, doutor, pode parecer bobagem, mas às vezes sinto como se a temperatura do quarto mudasse quando estou aqui. Fica mais aconchegante e o aroma... Ela corou novamente. Sempre tem esse perfume suave de jasmim. Pensei que fosse algum produto de limpeza novo. Rodrigo assentiu lentamente. Então, ele não era o único a perceber o perfume misterioso. E quanto tempo você tem passado aqui? Além do seu turno regular, quero dizer. Bem, Larissa baixou o olhar. Às vezes fico um pouco mais. Gabriel parece precisar de cuidados extras. Gosto de conversar com ele, contar sobre o dia, ler alguns trechos de livros. Os médicos sempre dizem que pacientes em coma podem ouvir, não é mesmo? Havia algo na voz dela que fez Rodrigo prestar mais atenção. Uma conexão emocional que transcendia o profissionalismo habitual. Ele conhecia Larissa há 2 anos, desde que ela começara a trabalhar na ala neurológica. Sempre fora uma enfermeira competente e dedicada, mas nunca demonstrara esse tipo de apego pessoal a um paciente. Larissa, posso fazer uma pergunta pessoal? Como você está se sentindo ultimamente? Notei que parece mais radiante. As bochechas da enfermeira se tornaram ainda mais vermelhas. Na verdade, doutor,
Eu queria conversar com o senhor sobre isso. Tenho tido alguns sintomas estranhos. Enjoos matinais, mudanças no apetite. Marquei consulta com um ginecologista para a semana que vem, mas ela fez uma pausa, claramente nervosa. Acho que posso estar grávida. Rodrigo sentiu um estremecimento inexplicável. Grávida? Mas você não está em um relacionamento sério, está? Não, doutor. Estou solteira há quase 3 anos. Por isso é tão confuso. Eu não... Quer dizer, não houve ninguém recentemente. Deve ser algum erro hormonal ou estresse do trabalho. O neurologista olhou de Larissa para Gabriel, depois novamente para a enfermeira. Uma sensação desconfortável começou a se formar no fundo de sua mente, algo que desafiava toda a sua formação científica. Larissa, quando esses sintomas começaram? Faz umas 2 semanas, logo depois que Gabriel chegou, na verdade. Ela riu nervosamente. Sei que parece absurdo, mas é como se minha vida tivesse mudado desde que comecei a cuidar dele. Me sinto mais completa, mais feminina. Rodrigo manteve a expressão neutra, mas internamente uma tempestade de questionamentos havia começado. 25 anos de carreira médica lhe ensinaram que coincidências raramente eram apenas coincidências. Quero que você faça esse exame o quanto antes, Larissa, e me mantenha informado dos resultados, por favor. Após deixar o quarto, Rodrigo caminhou pelos corredores tentando organizar seus pensamentos. Parou diante da grande janela que dava vista para as montanhas que cercavam Juiz de Fora, sua cidade natal. Sempre encontrava paz naquela paisagem, mas hoje ela não conseguia acalmar sua mente inquieta. Rodrigo havia crescido numa família católica tradicional, onde fé e razão caminhavam lado a lado. Seu pai, também médico, sempre lhe dissera que a medicina era uma forma de servir a Deus através do cuidado aos enfermos. Rodrigo nunca sentira conflito entre sua religiosidade e sua carreira científica. Até agora. Voltou ao seu consultório e começou a revisar meticulosamente o prontuário de Gabriel Santos. A documentação da transferência parecia em ordem, mas alguns detalhes o incomodavam. Os exames neurológicos anteriores mostravam atividade cerebral mínima, compatível com coma profundo, mas os exames físicos descreviam um estado de preservação muscular incompatível com 10 anos de imobilidade. Decidiu solicitar novos exames mais detalhados: ressonância magnética, eletroencefalograma, exames sanguíneos completos. Precisava entender o que havia de tão especial em Gabriel Santos. Durante o almoço no refeitório do hospital, Rodrigo observou Larissa conversando animadamente com outras enfermeiras. Ela parecia genuinamente feliz, com um brilho novo no rosto. Outras colegas comentavam sobre como ela estava bonita ultimamente, radiante. Rodrigo notou que ela tocava sutilmente o abdômen durante a conversa, um gesto inconsciente que mulheres grávidas frequentemente faziam. À tarde, ao passar novamente pelo quarto 315, parou novamente. O aroma de jasmim estava mais intenso. Através da porta entreaberta, viu Larissa sentada ao lado da cama, segurando a mão de Gabriel enquanto lia em voz baixa. Sua voz era suave, carinhosa, como se estivesse falando com alguém que amava. E então a personagem descobriu que o amor verdadeiro estava sempre ao seu alcance, apenas esperando o momento certo para se revelar. Ela lia de um romance que havia trazido de casa. Rodrigo se afastou discretamente, mas não conseguiu tirar da mente a imagem daquela cena íntima. Havia algo profundamente perturbador na devoção que Larissa demonstrava por um homem que supostamente nem poderia ouvi-la. No final do dia, enquanto revisava os últimos laudos em seu consultório, recebeu uma ligação de seu irmão Fernando, advogado bem-sucedido que morava em Belo Horizonte. Rodrigo, como vai? Fazia tempo que não conversávamos. Oi, Fernando. Estou bem. Apenas lidando com um caso médico interessante. Problemas? Não sei ainda. É mais uma questão de intuição médica. Algo não está certo, mas não consigo colocar o dedo no que exatamente. Fernando conhecia bem o irmão. Você e suas intuições. Lembro quando éramos crianças, você sempre sentia quando algo estava errado antes de qualquer um perceber. Mamãe dizia que você tinha um sexto sentido. Talvez ela estivesse certa. Fernando, posso te fazer uma pergunta hipotética?
Se uma pessoa fingisse estar em coma por muito tempo, isso seria crime. Houve uma pausa do outro lado da linha. Depende das circunstâncias. Fraude hospitalar, certamente. Falsidade ideológica se envolver documentos falsificados. Por que a pergunta estranha? Apenas curiosidade acadêmica. Falamos em breve. Depois de desligar, Rodrigo permaneceu em seu escritório até tarde, revisando tudo o que sabia sobre Gabriel Santos. Algo estava errado, ele tinha certeza. Sua experiência de décadas gritava que aquele caso não era o que parecia ser. Na manhã seguinte, chegou cedo ao hospital e decidiu fazer uma visita não programada ao quarto 315. Eram 6 da manhã. Ainda não havia começado o turno de Larissa. Encontrou apenas a enfermeira do plantão noturno, uma mulher mais velha chamada Beatriz, que cuidava de vários pacientes da ala. Como foi a noite, Beatriz? Alguma novidade com Gabriel? Ah, doutor Rodrigo, esse menino é um anjo. Nunca dá trabalho. Durante a madrugada, por volta das 3, pensei ter ouvido um gemido vindo do quarto, mas quando vim verificar, ele estava exatamente como sempre. Talvez tenha sido imaginação minha. Rodrigo examinou Gabriel mais uma vez. Tudo parecia normal, mas suas suspeitas só aumentavam. Beatriz, você tem notado algo diferente nos últimos dias? Qualquer mudança, por menor que seja? Bem, doutor, pode parecer bobagem, mas o quarto tem um aroma tão agradável quando cuido dele. Jasmim, acredito. E... Ela hesitou. Tenho me sentido estranha ultimamente. Enjoada, com o estômago embrulhado. Meu marido brinca que deve ser gravidez, mas na minha idade... Ela riu, constrangida. Rodrigo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Beatriz, quantos anos você tem? 42, doutor, e estou casada há 20 anos. Nunca conseguimos ter filhos. Por isso é tão absurdo pensar em gravidez agora. Mesmo assim, acho que deveria fazer um exame, só para ter certeza. Durante o resto da manhã, Rodrigo não conseguiu se concentrar em mais nada. 2 enfermeiras, ambas cuidando do mesmo paciente, ambas apresentando sintomas de gravidez inexplicáveis. Sua mente racional procurava explicações lógicas, mas não encontrava nenhuma que fizesse sentido. Decidiu investigar mais profundamente o histórico de Gabriel. Ligou para o hospital de onde ele havia sido transferido, pedindo informações detalhadas sobre o período em que esteve lá. As respostas foram vagas, com poucos registros detalhados sobre seu estado. À tarde, ao passar pelo quarto 315, observou novamente a dedicação especial de Larissa. Ela havia trazido flores frescas e as arrumava em um vaso improvisado ao lado da cama. Falava baixinho com Gabriel, contando sobre seu dia, seus planos, como se ele pudesse responder a qualquer momento. Hoje sonhei com você. Ela sussurrou, pensando que ninguém podia ouvi-la. Foi tão real, Gabriel, você estava acordado, conversávamos sobre nossa família, nossos filhos. Quando acordei, tive certeza de que esse bebê é um presente que você está me dando. Rodrigo se afastou rapidamente, perturbado pelo que havia ouvido. Larissa estava desenvolvendo uma fantasia romântica com um paciente em coma. Isso não era apenas preocupante do ponto de vista profissional. Era potencialmente perigoso para sua estabilidade mental. Naquela noite, em casa, Rodrigo mal conseguiu dormir. Sentado em sua poltrona favorita, olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida que sua mãe lhe dera, tentava fazer sentido do que estava acontecendo. Sempre acreditara que Deus trabalhava através da medicina, mas será que também trabalhava de formas que desafiavam a compreensão científica? Pegou sua Bíblia e releu passagens sobre milagres e mistérios divinos. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa vã filosofia, murmurou, citando Shakespeare. Talvez fosse hora de admitir que nem tudo podia ser explicado pelos livros de medicina, mas ainda assim, sua mente científica não conseguia aceitar facilmente o inexplicável. No dia seguinte, intensificaria sua investigação. Se Gabriel Santos escondia algum segredo, Rodrigo Sampaio descobriria qual era, mesmo que isso abalasse suas convicções mais profundas. Abril chegou a Juiz de Fora com suas manhãs frescas e o perfume das flores que desabrochavam nos jardins do Hospital São Francisco. Dr. Rodrigo havia passado uma semana inquieta desde sua última conversa com Larissa,
aguardando ansiosamente os resultados dos exames que ela prometera fazer. Sua rotina médica continuava normalmente, mas Gabriel Santos ocupava um espaço desproporcional em seus pensamentos. Na segunda-feira da segunda semana de abril, Larissa o procurou em seu consultório. Seus olhos brilhavam com uma mistura de alegria e confusão que fez o coração de Rodrigo acelerar antes mesmo que ela pronunciasse uma palavra. Doutor Rodrigo, o senhor tinha razão. Estou grávida. 8 semanas. Ela segurou um papel com os resultados do exame, suas mãos tremendo ligeiramente. Mas eu juro por Deus que não entendo como isso aconteceu. Não houve ninguém, doutor, absolutamente ninguém. Rodrigo estudou o rosto da jovem enfermeira. Conhecia Larissa há 2 anos e sempre a considerara uma pessoa íntegra e honesta. A confusão em sua voz parecia genuína, assim como a alegria inexplicável que emanava de todo o seu ser. Larissa, você tem certeza absoluta de que não houve nenhum encontro íntimo nos últimos meses? Às vezes nossa memória pode... Doutor, ela o interrompeu suavemente. Eu sei que parece impossível, mas tenho certeza. Minha última relação foi há mais de 3 anos. Desde então, concentrei-me totalmente no trabalho e em cuidar da minha avó. Ela fez uma pausa, tocando instintivamente o abdômen. Mas sabe o que é estranho? Não estou preocupada. Deveria estar desesperada, mas sinto uma paz inexplicável. É como se esse bebê fosse um presente. Um presente de quem? Larissa corou, desviando o olhar para a janela. Sei que vai soar absurdo, mas às vezes sinto que Gabriel está me dando esse filho. Quando estou ao lado dele, posso sentir uma conexão, uma energia. É difícil explicar. Rodrigo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A situação estava se tornando mais perturbadora a cada dia. Larissa, quero que você continue cuidando de Gabriel, mas também quero que comece a fazer acompanhamento psicológico. O hospital oferece esse serviço e acho que seria benéfico. O senhor acha que estou louca? Não, mas gravidez pode causar mudanças hormonais significativas e quero ter certeza de que você está bem mentalmente. Após Larissa sair, Rodrigo permaneceu em seu consultório tentando processar a informação. Uma gravidez inexplicável em uma enfermeira solteira que cuidava de um paciente em coma já seria estranho o suficiente. Mas algo lhe dizia que essa era apenas a ponta do iceberg. Decidiu aumentar sua vigilância sobre o quarto 315. Durante os próximos dias, fez visitas não programadas em horários diversos, observando discretamente as interações entre as enfermeiras e Gabriel. Notou que todas demonstravam um carinho especial pelo paciente, uma dedicação que ia além do profissionalismo. Na quinta-feira, uma nova peça foi adicionada ao quebra-cabeças. Camila Silva, uma enfermeira de 24 anos que havia começado a trabalhar turnos noturnos no quarto 315, procurou-o com uma expressão familiar de confusão e alegria contida. Doutor Rodrigo, preciso conversar com o senhor. É sobre... Bem, é pessoal, mas relacionado ao trabalho. Rodrigo a convidou para sentar, já suspeitando do que estava por vir. Camila era uma jovem tímida, vinda do interior de Minas Gerais para trabalhar no hospital. Vivia sozinha em uma kitnet próxima e mandava a maior parte do salário para ajudar os irmãos menores que estudavam em sua cidade natal. Doutor, eu acho que estou grávida. Fiz o teste em casa e deu positivo, mas... Ela pausou, claramente constrangida. Não entendo como isso é possível. Rodrigo sentiu o chão se movendo sob seus pés. Camila, você está em um relacionamento? Não, senhor. Estou solteira há mais de 1 ano. Desde que vim para Juiz de Fora, concentrei-me apenas no trabalho. Não tive tempo nem disposição para conhecer ninguém. Ela começou a chorar silenciosamente. Minha família é muito religiosa, doutor. Eles vão pensar o pior de mim. Como vou explicar uma gravidez sem ter estado com ninguém? Camila, quando você começou a sentir os sintomas? Faz umas 2 semanas, logo depois que comecei a cuidar do Gabriel durante os plantões noturnos. Ela enxugou as lágrimas. Doutor, sei que vai parecer estranho, mas tenho tido os sonhos mais vívidos da minha vida. Sonho que Gabriel está acordado, que conversamos por horas, que ele me conta sobre sua vida, seus sonhos. Quando acordo, sinto como se tivéssemos uma conexão real. Rodrigo lutou para manter a compostura.
2 enfermeiras, ambas solteiras, ambas grávidas inexplicavelmente, ambas desenvolvendo conexões emocionais intensas com o mesmo paciente. Isso desafiava qualquer explicação médica ou científica que conhecia. Camila, quero que você faça exames confirmatórios hoje mesmo e também quero conversar com você sobre alguns protocolos que vamos implementar no cuidado com Gabriel. Após Camila sair, Rodrigo trancou a porta de seu consultório e ligou para seu irmão Fernando. Fernando, preciso de um favor. Você pode investigar discretamente o histórico de um paciente? Gabriel Santos, 28 anos, supostamente em coma há 10 anos. Claro, mas por quê? Há algum problema legal? Não sei ainda. Talvez. Apenas há coisas que não fazem sentido. E Fernando, mantém sigilo total sobre isso, ok? Sempre. Me manda os dados dele. Naquela tarde, Rodrigo decidiu passar mais tempo observando o quarto 315. Posicionou-se estrategicamente no posto de enfermagem, de onde podia ver a entrada do quarto sem ser notado. O que observou o deixou ainda mais intrigado. Durante o turno da tarde, Larissa passou quase 2 horas extras no quarto após seu horário oficial. Ela havia trazido música suave em um pequeno aparelho portátil, arrumado mais flores, e conversava constantemente com Gabriel como se ele pudesse responder. Seus gestos eram carinhosos, íntimos, como os de uma namorada cuidando de seu parceiro. Por volta das 18 horas, quando Camila chegou para o plantão noturno, Rodrigo notou algo peculiar. As 2 enfermeiras conversaram brevemente no corredor, mas havia uma tensão sutil entre elas. Ciúme? Territorialidade? Era como se ambas estivessem competindo pela atenção de Gabriel. Decidiu confrontar a situação diretamente. Entrou no quarto enquanto Camila preparava os medicamentos de rotina. Camila, posso perguntar o que você sente quando cuida de Gabriel? A jovem enfermeira parou o que estava fazendo, corando intensamente. É difícil explicar, doutor. Sinto uma presença, como se ele estivesse consciente, apenas não conseguisse demonstrar. Às vezes tenho certeza de que ele pode me ouvir. E isso não te preocupa? Do ponto de vista profissional? Deveria, mas não. Sinto que estou exatamente onde preciso estar, cuidando de quem precisa do meu cuidado. Ela tocou gentilmente o braço de Gabriel. Doutor, posso fazer uma pergunta pessoal? O senhor já sentiu que sua vida mudou completamente da noite para o dia? O que você quer dizer? Desde que comecei a cuidar de Gabriel, sinto como se tivesse encontrado meu propósito. Acordo ansiosa para vir trabalhar, para estar aqui. É como se... Ela hesitou. Como se ele precisasse especificamente de mim. Rodrigo observou a expressão serena de Gabriel. Mesmo inconscientemente, o jovem parecia emanar uma tranquilidade que afetava todos ao seu redor. Seus cabelos estavam sempre perfeitamente arrumados. Sua pele mantinha aquele tom saudável impossível para alguém em coma há 10 anos. Naquela noite, Rodrigo permaneceu no hospital até muito tarde, revisando prontuários e tentando encontrar padrões que explicassem o que estava acontecendo. Decidiu também pesquisar na literatura médica casos similares de gravidezes inexplicáveis, embora soubesse que não encontraria nada relevante. Por volta da meia-noite, decidiu fazer uma última verificação no quarto 315. Os corredores estavam silenciosos, iluminados apenas pelas luzes de emergência. Ao se aproximar do quarto, ouviu a voz suave de Camila conversando com Gabriel. Sei que você pode me ouvir, Gabriel. Sinto sua presença quando estou aqui, sobre o bebê. Sei que parece impossível, mas no meu coração tenho certeza de que é nosso milagre. Rodrigo se afastou silenciosamente, perturbado pela intimidade daquelas palavras. Camila estava desenvolvendo a mesma fantasia romântica que Larissa. 2 mulheres solteiras, ambas grávidas, ambas convencidas de que um homem em coma era o pai de seus filhos. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação de Fernando com informações preliminares sobre Gabriel Santos. Rodrigo, encontrei algumas inconsistências no histórico desse paciente. O acidente que supostamente o deixou em coma aconteceu em uma cidade pequena do interior. Mas os registros médicos dos primeiros anos são muito escassos. É como se ele tivesse aparecido no sistema médico apenas recentemente. O que mais você descobriu? Ele tem 2 irmãos,
também da mesma idade. Gêmeos, pelo que consegui apurar. Mas não encontrei registros recentes deles. É estranho. Uma família simplesmente desaparece dos registros oficiais por anos. Gêmeos? Sim. E há mais uma coisa estranha. O endereço da família que consta nos documentos corresponde a uma propriedade rural que foi vendida há 5 anos. Os novos proprietários disseram que nunca souberam de nenhuma família Santos morando lá. Rodrigo desligou o telefone com a mente em turbulência. Gêmeos, registros inconsistentes, histórico médico duvidoso. As peças de um quebra-cabeças complexo começavam a se formar em sua mente, mas ainda não conseguia ver o quadro completo. Decidiu investigar pessoalmente. Naquela tarde, pediu para examinar Gabriel mais detalhadamente. Realizou testes neurológicos completos, verificou reflexos, examinou músculos e articulações. Tudo confirmava sua suspeita inicial. Aquele corpo não mostrava sinais de 10 anos de imobilidade. Mais perturbador ainda, quando estava examinando as mãos de Gabriel, teve a impressão de sentir uma leve resistência muscular. Por um momento, pareceu que o paciente estava conscientemente reagindo ao toque. Rodrigo testou novamente, mas não conseguiu reproduzir a sensação. Durante a tarde, observou discretamente as interações no quarto 315. Larissa e Camila haviam desenvolvido uma rotina elaborada de cuidados que ia muito além do necessário. Trocavam as roupas de cama diariamente, mantinham flores frescas, tocavam música suave e passavam horas conversando com Gabriel sobre suas vidas, seus sonhos e, especialmente, sobre as gravidezes misteriosas. O que mais o intrigava era como ambas pareciam genuinamente felizes e tranquilas, apesar da situação inexplicável. Não demonstravam angústia ou preocupação que seria natural em mulheres solteiras grávidas, sem explicação. Era como se ambas tivessem encontrado uma paz interior que transcendia a lógica. Naquela noite, Rodrigo voltou para casa com mais perguntas do que respostas. Sentado em sua sala, olhando para a foto de seus pais em sua formatura médica, refletiu sobre os ensinamentos que recebera. Seu pai sempre dizia que a medicina era tanto arte quanto ciência, que um bom médico deveria confiar tanto em sua intuição quanto em seus conhecimentos. Sua intuição gritava que Gabriel Santos escondia um segredo monumental. Mas será que estava preparado para descobrir a verdade, mesmo que ela abalasse tudo em que acreditava sobre medicina, ciência e a própria realidade? O mês de maio trouxe uma inquietação que parecia pairar sobre o Hospital São Francisco, como uma névoa invisível. Doutor Rodrigo Sampaio havia passado as últimas semanas tentando encontrar explicações racionais para os eventos que desafiavam sua compreensão científica, mas cada novo dia apenas aprofundava o mistério que envolvia Gabriel Santos. A administração hospitalar havia decidido contratar uma enfermeira adicional especificamente para cuidar de Gabriel, dada a atenção especial que o caso requeria. Juliana Mendes, uma jovem de 22 anos recém-formada, havia se mostrado entusiasmada com a oportunidade de trabalhar na ala neurológica do renomado Hospital São Francisco. Rodrigo observou atentamente a integração de Juliana à rotina do quarto 315. Era uma moça doce, vinda de uma família humilde de Barbacena, que havia conquistado a vaga através de uma bolsa de estudos. Seus olhos brilhavam com a dedicação típica de quem finalmente realizava o sonho de trabalhar na área médica. Dr. Rodrigo, Juliana o procurou na 3ª semana de maio. Queria agradecer pela oportunidade de cuidar de Gabriel. Sei que é um caso especial e prometo dar o meu melhor. Juliana, como você tem se sentido trabalhando com Gabriel? Notou algo particular sobre ele? A jovem enfermeira sorriu com uma ternura que Rodrigo já reconhecia bem. É fascinante, doutor. Nunca cuidei de um paciente em coma antes, mas com Gabriel é diferente. Sinto como se ele estivesse presente. Como se pudesse perceber minha presença e até mesmo meus sentimentos. Rodrigo assentiu lentamente. E você tem se sentido bem? Fisicamente, quero dizer? Na verdade, doutor, tenho tido algumas mudanças. Enjoos ocasionais, mudanças no apetite. Pensei que fosse estresse da mudança de trabalho, mas
Ela hesitou, tocando instintivamente o abdômen. Ontem fiz um teste de gravidez e deu positivo. O mundo pareceu parar ao redor de Rodrigo. 3 enfermeiras, 3 gravidezes inexplicáveis, todas cuidando do mesmo paciente. O padrão era impossível de ignorar, mas também impossível de explicar por qualquer conhecimento médico que possuía. Juliana, você está em um relacionamento atualmente? As bochechas da jovem se tornaram vermelhas. Não, doutor. Na verdade, nunca... Bem, nunca tive uma relação íntima com ninguém. Sei que deve parecer impossível, mas é a verdade. Por isso estou tão confusa. Rodrigo sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Uma virgem grávida, no século XXI, cuidando de um paciente em coma. Sua fé católica lhe sussurrava sobre milagres, mas sua mente científica rejeitava qualquer explicação supernatural. Juliana, quero que você faça exames confirmatórios hoje mesmo. E preciso que seja completamente honesta comigo sobre qualquer coisa incomum que notice. Após a conversa com Juliana, Rodrigo se trancou em seu consultório e ligou novamente para Fernando. Fernando, preciso que acelere a investigação sobre Gabriel Santos. E quero que você pesquise também sobre os irmãos dele. Algo muito estranho está acontecendo aqui. Rodrigo, você está bem? Sua voz parece tensa. Estou lidando com algo que desafia tudo o que aprendi em 25 anos de medicina. Preciso de respostas. Certo, já tenho mais informações. Os irmãos de Gabriel se chamam Rafael e Miguel Santos. Gêmeos idênticos, nascidos no mesmo dia que Gabriel. Trigêmeos, na verdade. Mas é aqui que fica interessante. Não há registros de nenhum dos 3 nos últimos 5 anos. É como se tivessem desaparecido do mapa. Trigêmeos. Rodrigo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sim, e mais uma coisa. A família era conhecida na região por um acidente que aconteceu há alguns anos. Algo envolvendo um atropelamento, mas os detalhes são vagos. Parece que houve uma tentativa de encobrir o incidente. Continue investigando, Fernando. E seja discreto. Durante o resto do dia, Rodrigo observou o quarto 315 com nova perspectiva. O que antes parecia ser apenas um quarto de hospital comum havia se transformado em algo parecido com um santuário. As 3 enfermeiras haviam desenvolvido uma rotina elaborada de cuidados que transcendia qualquer protocolo médico. Flores frescas eram trazidas diariamente. Larissa havia colocado pequenas imagens de santos católicos nas prateleiras. Camila tocava música clássica suave durante seus plantões. Juliana havia começado a ler trechos da Bíblia em voz alta durante os cuidados noturnos. O ambiente exalava uma atmosfera de devoção religiosa. O que mais perturbava Rodrigo era como Gabriel parecia ser o centro de uma transformação pessoal profunda nas 3 mulheres. Larissa, anteriormente reservada e focada apenas no trabalho, havia se tornado radiante e maternal. Camila, que chegara tímida e insegura do interior, demonstrava uma confiança nova e serena. Juliana, apesar da pouca experiência, cuidava de Gabriel com uma competência que parecia intuitiva. Durante a tarde, decidiu examinar Gabriel mais uma vez, desta vez prestando atenção em detalhes que antes havia negligenciado. O que descobriu o deixou ainda mais perturbado. As unhas de Gabriel estavam perfeitamente cortadas, sem sinais de crescimento excessivo típico de pacientes acamados. Seus cabelos pareciam ter sido cortados recentemente. A pele não apresentava úlceras de pressão ou outros sinais de imobilidade prolongada. Mais estranho ainda, quando verificou o tônus muscular, sentiu uma resistência sutil que não deveria existir em um paciente em coma profundo. Enfermeira Helena, chamou a chefe de enfermagem, preciso verificar alguns protocolos. Quem tem autorização para cortar cabelos e unhas de Gabriel? Doutor, as meninas se revezam nesses cuidados. Elas são muito dedicadas, fazem questão de manter Gabriel sempre bem cuidado. É tocante ver como se preocupam com ele. E elas fazem isso fora do horário de trabalho? Sim, senhor. Frequentemente ficam além do expediente. Larissa vem nos finais de semana. Camila às vezes passa a noite toda aqui mesmo quando não está de plantão. E Juliana chega sempre 1 hora mais cedo. Nunca vi tanta dedicação.
Rodrigo sentiu uma sensação desconfortável crescendo em seu peito. 3 mulheres grávidas, todas solteiras, todas devotando suas vidas a um homem que supostamente não podia corresponder a seus sentimentos. Naquela noite, decidiu fazer algo que nunca havia feito em sua carreira: vigiar um paciente secretamente. Permaneceu no hospital até tarde e se posicionou de forma a observar o quarto 315 sem ser detectado. O que presenciou o deixou ainda mais inquieto. Durante o plantão noturno de Juliana, ela passou quase 2 horas apenas segurando a mão de Gabriel e conversando com ele em sussurros íntimos. Gabriel, sei que você pode me ouvir, ela dizia. Sobre esse bebê, no meu coração, sei que é um presente que você está me dando. Sei que parece impossível, mas sinto sua presença, sua força, criando vida dentro de mim. Rodrigo se afastou perturbado. As 3 enfermeiras haviam desenvolvido a mesma fantasia, que Gabriel, mesmo em coma, era o pai de seus filhos. Clinicamente, isso poderia indicar uma psicose coletiva, mas todas funcionavam normalmente em outras áreas de suas vidas. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação urgente de Fernando. Rodrigo, descobri algo importante. Consegui contato com o médico que tratava Gabriel antes da transferência. Ele morreu há 2 anos, mas sua viúva me passou informações interessantes. O que ela disse? Que o marido sempre desconfiou do caso de Gabriel. Dizia que o jovem não apresentava sinais reais de coma profundo, mas que havia pressão de pessoas influentes para manter o diagnóstico. Ela também mencionou que os irmãos de Gabriel visitavam o hospital com frequência, sempre juntos. Os 3 irmãos juntos? Não, apenas 2 por vez. Nunca os 3 simultaneamente. E aqui está o detalhe mais interessante. Segundo ela, os irmãos eram tão idênticos que mesmo os funcionários do hospital tinham dificuldade para diferenciá-los. Rodrigo desligou o telefone com a mente em turbulência. Trigêmeos idênticos, visitas sempre em dupla. Um médico morto que desconfiava do caso. As peças começavam a formar um quadro perturbador, mas ainda não conseguia ver a imagem completa. Decidiu confrontar diretamente uma das enfermeiras. Escolheu Larissa, por ser a mais experiente e a primeira a engravidar. Larissa, preciso fazer algumas perguntas sobre Gabriel. Você notou alguma inconsistência em seu estado médico? Qualquer coisa que pareça não se encaixar? Larissa hesitou, claramente desconfortável. Doutor, posso fazer uma confissão? Às vezes tenho a impressão de que Gabriel... Responde. Não abertamente, mas pequenos sinais. Uma mudança na respiração quando falo com ele. Uma leve pressão quando seguro sua mão. Por que não relatou isso antes? Porque sei que vai parecer loucura. Mas, doutor, eu juro que às vezes sinto que ele está consciente, apenas aguardando o momento certo para acordar. E as outras enfermeiras? Elas sentem o mesmo? Sim, senhor. Camila e Juliana também percebem. Conversamos sobre isso às vezes. É como se Gabriel estivesse esperando algo específico para despertar completamente. Rodrigo deixou o hospital naquela tarde com mais perguntas do que nunca. Em casa, sentado em sua poltrona favorita, abriu sua Bíblia na passagem da Anunciação. O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Seria possível que estivesse presenciando algo que transcendia a medicina? Ou havia uma explicação mais terrena e sinistra para os eventos que desafiavam sua compreensão? Naquela noite, sonhou com 3 mulheres vestidas de branco, cuidando de um homem que ora parecia dormir, ora parecia estar completamente consciente. No sonho, o homem abria os olhos e sorria, revelando que tudo era parte de um plano maior que ele não conseguia compreender. Acordou com a certeza de que precisava descobrir a verdade sobre Gabriel Santos, mesmo que isso custasse sua sanidade ou sua fé. As 3 vidas que cresciam nos ventres daquelas mulheres dependiam de sua coragem para enfrentar o impossível. Junho chegou com suas manhãs geladas em Juiz de Fora, mas o frio que Dr. Rodrigo Sampaio sentia em sua alma não tinha nada a ver com o clima. As suspeitas que vinham se acumulando em sua mente durante os últimos meses estavam prestes a ganhar forma concreta, e ele temia o que descobriria. Foi numa tarde de terça-feira que o acaso lhe apresentou a primeira evidência tangível de que suas intuições não eram fruto de paranoia.
Larissa havia deixado sua bolsa cair no corredor enquanto carregava material médico para o quarto 315. Rodrigo se apressou em ajudá-la a recolher os pertences espalhados pelo chão quando uma fotografia chamou sua atenção. A imagem mostrava Larissa sorrindo radiante ao lado de um homem que era absolutamente idêntico a Gabriel Santos. Mas esse homem estava claramente desperto, consciente, com os olhos brilhantes de vida e um sorriso caloroso. Eles pareciam íntimos, próximos, como um casal apaixonado. Larissa! Rodrigo segurou a fotografia com mãos trêmulas. Quem é esse homem? O rosto da enfermeira empalideceu instantaneamente. Ela olhou ao redor nervosamente antes de responder em voz baixa. É Gabriel. Antes do acidente. Como assim antes do acidente? Gabriel está em coma há 10 anos. Essa foto parece muito recente. Larissa pareceu entrar em pânico. Suas mãos tremiam enquanto guardava apressadamente o resto dos pertences. Doutor, eu preciso voltar ao trabalho. Conversamos depois. Mas Rodrigo não deixaria escapar essa oportunidade. Seguiu Larissa até um canto mais reservado do corredor. Larissa, preciso da verdade. Agora. Essa fotografia levanta questões muito sérias. A jovem enfermeira começou a chorar silenciosamente. Doutor Rodrigo, por favor, não posso. É complicado demais. Há coisas que o senhor não entende. Então me ajude a entender. Essa foto foi tirada quando? E onde vocês se conheceram? Larissa olhou ao redor mais uma vez, certificando-se de que estavam sozinhos. A foto foi tirada há 6 meses, numa festa em Barbacena. Conheci Gabriel, ou achei que era Gabriel, numa cafeteria perto da rodoviária. Você achava que era Gabriel? O que isso significa? Doutor, eu juro que não sei mais o que é real. O homem que conheci estava perfeitamente normal, consciente, vibrante. Conversamos por horas, tivemos alguns encontros. Ela corou profundamente. Quando soube da vaga para cuidar de um paciente em coma com o mesmo nome, pensei que fosse apenas coincidência. Rodrigo sentiu como se estivesse montando um quebra-cabeças de 1000 peças e finalmente começasse a ver alguns contornos. Larissa, você coordenou a transferência de Gabriel para este hospital? A confissão veio acompanhada de mais lágrimas. Sim, quando descobri que o paciente era, ou parecia ser, o mesmo Gabriel que eu conhecia, fiz os contatos necessários. Usei minhas conexões na área médica para facilitar a transferência. E você manipulou a documentação? Não exatamente, mas pode ter havido omissões, detalhes que não foram totalmente esclarecidos durante o processo. Rodrigo sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Larissa, você percebe a gravidade do que está me contando? Manipular transferências médicas é crime. E se Gabriel não estiver realmente em coma? Ele está. Ela o interrompeu desesperadamente. Doutor, quando chegou aqui, Gabriel estava inconsciente. Faço todos os exames de rotina, monitoro os sinais vitais. Não há como fingir coma profundo. A menos que alguém esteja usando sedativos para manter essa aparência. O rosto de Larissa se tornou ainda mais pálido. O senhor acha que... Mas quem faria isso? E por quê? Rodrigo decidiu que havia chegado o momento de agir de forma mais decisiva. Larissa, vou solicitar novos exames para Gabriel. Exames mais detalhados que não podem ser manipulados. E quero que você me diga tudo sobre esse homem que conheceu em Barbacena. Naquela tarde, Rodrigo ordenou uma bateria completa de exames para Gabriel. Ressonância magnética detalhada, eletroencefalograma prolongado, exames toxicológicos para detectar sedativos e análises sanguíneas completas. Pediu sigilo absoluto ao laboratório e instruiu que apenas ele tivesse acesso aos resultados. Enquanto aguardava os resultados, decidiu intensificar sua observação das 3 enfermeiras. Posicionou-se estrategicamente para observar suas interações com Gabriel e notou padrões que antes havia ignorado. As 3 mulheres demonstravam sinais de ciúme sutil entre si. Larissa ficava visivelmente tensa quando Camila passava tempo extra no quarto. Camila fazia comentários indiretos sobre a experiência superior de Larissa. Juliana, a mais nova, parecia intimidada pelas outras 2, mas mantinha uma devoção feroz a Gabriel. Durante a noite,
Rodrigo permaneceu no hospital para observar os cuidados noturnos. O que presenciou confirmou suas crescentes suspeitas. Por volta das 2 da madrugada, enquanto observava discretamente, viu Camila fazer algo que gelou seu sangue. Ela verificou cuidadosamente se estava sozinha, depois se inclinou sobre Gabriel e sussurrou: "Sei que você está fingindo, meu amor. Sei que pode me ouvir perfeitamente. Quando vai parar com essa encenação e assumir nosso filho?" Rodrigo viu Gabriel fazer um movimento quase imperceptível com os dedos. Um movimento que definitivamente não era compatível com coma profundo. Na manhã seguinte, os resultados dos exames chegaram e confirmaram suas piores suspeitas. A ressonância magnética mostrava atividade cerebral normal. O eletroencefalograma indicava padrões de sono natural, não de coma. Os exames toxicológicos revelaram traços de sedativos de ação curta em doses que poderiam causar sonolência profunda, mas não coma verdadeiro. Mais perturbador ainda, os exames físicos detalhados mostravam evidências claras de exercício muscular recente. O tônus muscular, a circulação sanguínea e até mesmo pequenas cicatrizes novas indicavam que aquele corpo havia estado ativo nos últimos meses. Rodrigo convocou as 3 enfermeiras para uma reunião em seu consultório. A tensão no ar era palpável quando elas entraram, todas claramente nervosas. "Meninas, preciso fazer algumas perguntas diretas sobre suas gravidezes e quero respostas honestas." Larissa e Camila trocaram olhares nervosos. Juliana manteve os olhos fixos no chão. "Vocês têm certeza absoluta sobre a paternidade desses bebês?" O silêncio se prolongou por vários segundos antes de Larissa falar. "Doutor, já explicamos que não houve relacionamentos recentes." "Larissa, encontrei uma foto sua com um homem idêntico a Gabriel. Um homem claramente acordado e consciente. Como explica isso?" Camila engasgou audivelmente. Juliana ergueu os olhos, chocada. "Você conheceu Gabriel antes dele vir para cá?" Camila perguntou, com uma mistura de surpresa e raiva na voz. É complicado." Larissa gaguejou. "Complicado como?" Juliana se juntou ao interrogatório. "Se você já tinha um relacionamento com ele..." "Meninas", Rodrigo interveio, "todas vocês estão escondendo algo. Os novos exames de Gabriel mostram que ele não está em coma real. Já há evidências de atividade cerebral normal e uso recente de sedativos." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As 3 enfermeiras pareciam estar processando informações que mudavam completamente sua compreensão da situação. "Se Gabriel não está realmente em coma", Camila disse lentamente, "então ele pode... Ele sabe? Sabe sobre as gravidezes", Juliana completou. "Sabe sobre tudo que fizemos, tudo que dissemos?" Rodrigo viu o medo e a compreensão crescendo nos olhos das 3 mulheres. "Meninas, preciso saber exatamente o que está acontecendo aqui, e preciso saber agora." Larissa começou a chorar novamente. "Doutor, juro que não sabíamos. Quando Gabriel chegou, parecia realmente estar em coma. Todos os sinais, todos os exames..." "Alguém está manipulando essa situação", Rodrigo afirmou. "E vocês 3 estão sendo usadas como peças em um jogo que não compreendem." Foi então que Camila fez uma confissão que mudaria tudo. "Doutor, há algo mais. Às vezes, durante os plantões noturnos, tenho certeza de ouvir conversas baixas vindo do quarto 315, como se houvesse 2 pessoas conversando." "2 pessoas?" "Sim. Vozes masculinas diferentes. Sempre pensei que fosse imaginação, mas agora..." Rodrigo sentiu todas as peças do quebra-cabeças começando a se encaixar. 3 irmãos idênticos. Visitas sempre em dupla. Atividade cerebral normal. Conversas noturnas entre 2 pessoas. "Meninas, vou fazer uma pergunta e quero que pensem cuidadosamente antes de responder. Alguma de vocês já viu Gabriel e outra pessoa no mesmo local simultaneamente?" O olhar de reconhecimento que passou entre as 3 enfermeiras confirmou suas suspeitas mais selvagens. Havia mais de uma pessoa envolvida nessa farsa elaborada. Mas quantas? E por que 3 mulheres inocentes estavam sendo manipuladas dessa forma? Naquela noite, Rodrigo voltou para casa,
com a certeza de que estava prestes a desvendar um dos maiores enganos de sua carreira médica. Mas também sabia que a verdade, quando viesse à tona, mudaria a vida de todos os envolvidos para sempre. As 3 crianças que cresciam nos ventres daquelas mulheres eram reais. Os sentimentos que elas tinham desenvolvido eram genuínos. Mas o homem por quem haviam se apaixonado era uma mentira elaborada que em breve seria exposta. Julho trouxe consigo uma atmosfera de tensão crescente no Hospital São Francisco. Dr. Rodrigo Sampaio havia passado as últimas semanas planejando meticulosamente uma investigação que poderia revelar a verdade sobre Gabriel Santos e as 3 gravidezes misteriosas que assombravam seus pensamentos. A desconfiança de que estava lidando com uma farsa elaborada havia se tornado certeza após os resultados dos exames. Mas Rodrigo precisava de evidências concretas, flagrantes e irrefutáveis, que pudessem sustentar suas teorias. Por isso, decidiu fazer algo que jamais imaginara em sua carreira médica: seguir discretamente as enfermeiras. Na primeira sexta-feira de julho, Rodrigo notou que Larissa estava particularmente ansiosa. Durante todo o dia, ela verificava constantemente o relógio e parecia estar esperando ansiosamente pelo fim do expediente. Quando seu turno terminou às 5 da tarde, em vez de ir para casa como habitualmente fazia, ela permaneceu no hospital por mais 1 hora. Rodrigo decidiu segui-la. Mantendo uma distância segura, observou Larissa sair do hospital e caminhar até o ponto de ônibus. Ela parecia nervosa, olhando constantemente ao redor, como se temesse ser observada. Quando o ônibus chegou, Rodrigo rapidamente entrou em seu carro e começou a seguir o veículo pelas ruas de Juiz de Fora. O ônibus seguiu pela zona rural, afastando-se do centro da cidade. Rodrigo manteve distância, intrigado pelo destino improvável. Após 40 minutos de viagem, Larissa desceu em uma parada isolada, próxima a uma estrada de terra que levava às montanhas. Rodrigo estacionou seu carro a uma distância segura e decidiu continuar a pé. Seguindo discretamente pela estrada de terra, mantendo-se escondido entre as árvores, viu Larissa caminhar com familiaridade por cerca de 15 minutos até chegar a uma casa de campo isolada. O que ele presenciou a partir desse momento mudaria para sempre sua compreensão dos eventos no hospital. Da janela da casa, podia ver claramente o interior de uma sala bem iluminada. Larissa estava sentada em um sofá, conversando animadamente com 2 homens. Rodrigo teve que piscar várias vezes para ter certeza do que estava vendo. Os 2 homens eram absolutamente idênticos a Gabriel Santos. Não similares, não parecidos, idênticos. Ambos estavam claramente conscientes, conversando, gesticulando, demonstrando toda a vitalidade que deveria ser impossível para alguém supostamente em coma há 10 anos. Rodrigo sentiu como se estivesse em um pesadelo surreal, onde a realidade se tornava líquida e maleável. Aproximou-se mais, arriscando ser descoberto, mas precisando ouvir a conversa. As vozes chegavam até ele através da janela entreaberta. Rodrigo está desconfiando, dizia Larissa claramente agitada. Hoje ele me confrontou sobre a foto, Rafael. Não sei mais como manter essa história. Rafael, era assim que um deles se chamava, parecia preocupado. Sabíamos que esse dia chegaria. A questão é, por quanto tempo mais conseguiremos manter Miguel sedado no hospital? E se pararmos agora? Perguntou o outro, que presumivelmente era Miguel. Já conseguimos o que queríamos. As 3 estão grávidas, a situação está ficando insustentável. Larissa se levantou, andando nervosamente pela sala. Vocês não entendem. Rodrigo não é qualquer médico. Ele é persistente, meticuloso. Se continuar investigando, vai descobrir tudo. E aí? O que acontece conosco? Com nossos bebês? Rodrigo sentiu o mundo girando ao seu redor. 3 irmãos, trigêmeos idênticos. Um sistema elaborado onde eles se revezavam, mantendo um deles sedado no hospital, enquanto os outros 2 viviam livremente, enganando as enfermeiras e todo o sistema médico. A conversa continuou, revelando detalhes ainda mais perturbadores. O problema é que as meninas estão criando um vínculo emocional real com vocês, Rafael disse. Inicialmente era apenas para conseguir as gravidezes,
Mas agora elas realmente acreditam que estão apaixonadas pelo Gabriel do hospital. E nós também desenvolvemos sentimentos, admitiu Miguel. Quando começou, parecia simples, conhecer as enfermeiras na vida real, desenvolver relacionamentos, engravidá-las, e depois fingir que o Gabriel do hospital era o pai. Mas agora temos 3 mulheres que amam um homem que tecnicamente não existe, Larissa completou, as lágrimas correndo por seu rosto. E 3 bebês, cujo pai é uma mentira elaborada. Rodrigo precisou se apoiar em uma árvore para não cair. A magnitude da manipulação era impressionante. As 3 enfermeiras haviam sido cuidadosamente selecionadas, seduzidas na vida real pelos 2 irmãos conscientes, engravidadas e depois manipuladas para cuidar do 3º irmão no hospital, acreditando que estavam cuidando do pai de seus filhos. A conversa na casa revelou ainda mais detalhes do plano elaborado. Camila está começando a desconfiar também, Rafael disse. Ontem ela me perguntou por que às vezes sinto que Gabriel responde diferente. É difícil manter a mesma personalidade quando Miguel está no hospital. E Juliana? Miguel perguntou. Como ela está lidando com a gravidez? Juliana é a mais inocente de todas. Ela realmente acredita que está vivendo um milagre divino. Diz para as outras que Deus a escolheu para carregar o filho de um anjo. Larissa riu amargamente. Se ela soubesse a verdade. Foi então que Rodrigo ouviu algo que o fez gelar de terror. Temos que decidir logo, Rafael disse seriamente. Ou paramos agora e assumimos a verdade, ou... Ele fez uma pausa ominosa. Ou o quê? Larissa perguntou. Ou eliminamos o Dr. Rodrigo da equação antes que ele descubra tudo. Rodrigo recuou instintivamente, mas sua perna esbarrou em um galho seco que se quebrou com um estalo audível. Instantaneamente a conversa na casa parou. O que foi isso? Miguel sussurrou. Rodrigo viu Rafael se levantar e caminhar em direção à janela. Não havia tempo para fugir sem ser visto. Decidiu se esconder atrás de uma árvore grande e rezar para não ser descoberto. Rafael olhou pela janela por vários minutos antes de voltar para a sala. Deve ter sido algum animal, mas precisamos ser mais cuidadosos. Se alguém nos descobrir aqui, talvez seja melhor acelerar o cronograma, Miguel sugeriu. Quanto tempo falta para Miguel despertar no hospital? O sedativo que ele tomou hoje deve durar até amanhã de manhã. Depois é sua vez, Rafael. Rodrigo finalmente compreendeu completamente o sistema. Os 3 irmãos se revezavam, um permanecendo sedado no hospital por períodos determinados, enquanto os outros 2 mantinham suas vidas normais. As enfermeiras cuidavam dedicadamente daquele que acreditavam ser seu único e verdadeiro amor, enquanto eram secretamente visitadas pelos outros 2 em suas vidas pessoais. A genialidade diabólica do plano era impressionante. Cada enfermeira acreditava ter um relacionamento especial com Gabriel. Larissa o conhecera pessoalmente, antes de coordenar sua transferência. Camila desenvolvera uma conexão íntima durante os plantões noturnos. Juliana, a mais inocente, fora seduzida pela ideia de estar vivendo um milagre religioso. Rodrigo conseguiu se afastar da casa sem ser detectado, mas sua mente estava em turbulência completa. Agora sabia a verdade. Mas o que fazer com essa informação? As 3 mulheres estavam genuinamente grávidas. Seus sentimentos pelos homens eram reais, mas tudo estava baseado em uma mentira elaborada. Durante o caminho de volta para a cidade, Rodrigo lutou com o maior dilema ético de sua carreira. Deveria expor imediatamente a farsa, destruindo a felicidade de 3 mulheres inocentes e colocando em risco 3 bebês que estavam por nascer? Ou deveria tentar encontrar uma solução que preservasse de alguma forma a estabilidade emocional das enfermeiras? Chegou em casa exausto, física e emocionalmente. Sentou-se em sua poltrona favorita e pegou sua Bíblia, procurando orientação espiritual para uma situação que transcendia qualquer experiência médica anterior. Senhor, ele orou silenciosamente. Me mostre o caminho certo. Como proteger essas mulheres inocentes sem ser cúmplice de uma mentira? Como garantir que essas crianças tenham um futuro seguro sem destruir as ilusões de suas mães? Na manhã seguinte, Rodrigo voltou ao hospital com um plano. Precisava confrontar a situação, mas de forma cuidadosa e estratégica. Primeiro,
Confirmaria suas descobertas observando de perto o despertar de Miguel no hospital e sua substituição por Rafael. Chegou cedo e se posicionou discretamente para observar o quarto 315. Por volta das 7 da manhã, notou algo suspeito. Camila, que estava no plantão noturno, saiu do quarto por alguns minutos. Durante sua ausência, Rodrigo viu uma figura masculina se mover rapidamente pelo corredor em direção ao quarto. Quando Camila retornou, encontrou Gabriel acordando lentamente, como se estivesse emergindo naturalmente de um coma profundo. Ela imediatamente chamou a equipe médica, excitada com essa melhora súbita. Rodrigo examinou o paciente e notou diferenças sutis. A posição do corpo era ligeiramente diferente. O corte de cabelo parecia ter mudado minimamente. Mais importante, a personalidade que emanava do homem na cama era distintamente diferente do dia anterior. Agora, tinha evidências concretas. Os irmãos realmente se revezavam, mantendo a ilusão de que era sempre a mesma pessoa. A questão que permanecia era: como usar essa informação para proteger todos os envolvidos? A resposta viria nos próximos dias, quando Rodrigo seria forçado a tomar decisões que afetariam não apenas sua carreira médica, mas o destino de 6 pessoas adultas e 3 bebês inocentes. O confronto inevitável chegou numa manhã quente de agosto. Dr. Rodrigo Sampaio havia passado uma semana planejando cuidadosamente como abordar a situação sem causar um colapso emocional nas 3 enfermeiras ou colocar em risco as gravidezes. Mas quando flagrou pessoalmente a troca de Gabriel no quarto 315, soube que não podia mais postergar a verdade. Era 6 da manhã, quando Rodrigo se posicionou estrategicamente no posto de enfermagem, fingindo revisar prontuários enquanto observava o quarto 315. Camila estava terminando seu plantão noturno quando viu um movimento suspeito no corredor. Um homem idêntico a Gabriel caminhava rapidamente em direção ao quarto, carregando uma pequena bolsa. Rodrigo aguardou exatamente 5 minutos antes de entrar no quarto. Encontrou um Gabriel ligeiramente diferente do dia anterior, ainda ajustando a posição na cama. As diferenças eram sutis. A forma como os cabelos caíam sobre a testa, pequenas marcas de expressão mais ou menos pronunciadas, mas inegáveis para alguém que observava com atenção médica. "Bom dia, Gabriel", Rodrigo disse calmamente. "Como você está se sentindo hoje, Rafael?" O homem na cama congelou completamente. Seus olhos, que momentos antes pareciam sonolentos, se tornaram alertas e cheios de pânico. "Doutor, eu não sei do que está falando." Ele tentou manter a farsa, mas sua voz tremia. "Rafael, vi você entrando no quarto há 5 minutos. Sei sobre a casa no campo. Sei sobre Miguel, sobre você e sobre Gabriel. Sei sobre as gravidezes planejadas das enfermeiras. A farsa acabou." Rafael, pois era ele mesmo, sentou-se lentamente na cama, a máscara de inocência finalmente caindo. "Dr. Rodrigo, por favor, deixe-me explicar. É exatamente isso que vou fazer. Vou chamar Larissa, Camila e Juliana, e você vai me contar toda a verdade. Agora." 15 minutos depois, as 3 enfermeiras estavam reunidas no quarto 315, olhando confusas para Rafael, que agora admitia abertamente não estar em coma. A shock and confusion nos rostos das mulheres era genuína, pelo menos parcialmente. "Rafael", Rodrigo começou, "conte a elas o que você me contou. Toda a verdade." Rafael respirou fundo, olhando para cada uma das 3 mulheres que carregavam filhos seus e de seus irmãos. "Meu nome é Rafael Santos. Tenho 2 irmãos idênticos, Miguel e Gabriel. Somos trigêmeos." Ele fez uma pausa, vendo as lágrimas começarem a formar nos olhos de Camila. "Mas essa não é a história toda." "Continue", Rodrigo ordenou. "Há 6 meses, estávamos voltando de uma festa em Barbacena, os 3 juntos no carro do Gabriel. Era madrugada, e Gabriel estava dirigindo. Um homem apareceu correndo na estrada como se estivesse fugindo de algo. Gabriel não conseguiu desviar a tempo." Larissa engasgou. "Vocês atropelaram alguém?" "Foi um acidente", Rafael se defendeu. "Mas quando descemos para socorrer, descobrimos que o homem estava ferido, mas não gravemente. Ele estava correndo porque havia roubado uma farmácia na cidade. Tinha drogas e dinheiro roubado na mochila."
E então? Juliana perguntou, sua voz apenas um sussurro. O homem começou a nos chantagear. Disse que ia denunciar o atropelamento como tentativa de homicídio se não dessemos dinheiro para ele. Entrou numa discussão violenta com Gabriel e numa luta, ele bateu a cabeça numa pedra e... E morreu, Rodrigo completou. Sim. E de repente, 3 jovens trabalhadores se viram com um corpo na estrada. Um criminoso morto sem testemunhas e sabendo que ninguém acreditaria que foi acidente. O silêncio no quarto era ensurdecedor. As 3 enfermeiras processavam a informação, tentando entender como isso se conectava com suas gravidezes misteriosas. Decidimos esconder o corpo, Rafael continuou. Enterramos numa área isolada da fazenda da nossa família. Mas sabíamos que eventualmente alguém descobriria que ele havia desaparecido após o roubo da farmácia. Precisávamos de um álibi. E foi aí que vocês bolaram o plano do coma, Rodrigo disse. Gabriel teve a ideia. Se um de nós estivesse oficialmente em coma há anos, teria um álibi perfeito para qualquer crime que pudesse ser investigado. Conseguimos documentos médicos falsos de um hospital pequeno do interior. Criamos um histórico de 10 anos de coma profundo para Gabriel. Camila encontrou sua voz. E nós? Como entramos nessa história? Rafael olhou diretamente para ela, e pela primeira vez, Rodrigo viu emoção genuína em seus olhos. Isso não estava no plano original, mas quando Gabriel foi transferido para cá, conhecemos vocês 3. E vocês se apaixonaram, Larissa murmurou. Sim, Miguel se apaixonou por você, Camila. Gabriel se apaixonou por Juliana. E eu me apaixonei por Larissa. As revelações continuaram caindo como dominós. Larissa admitiu que sempre soubera que havia algo suspeito na transferência de Gabriel, mas escolhera ignorar porque estava apaixonada pelo homem que conhecera em Barbacena, que na verdade era Miguel. Eu coordenei toda a transferência, ela confessou entre lágrimas. Falsifiquei alguns documentos, omiti informações importantes. Quando Miguel me contou sobre o irmão que precisava de cuidados especiais, não fiz muitas perguntas. Camila revelou que sempre desconfiara das respostas sutis de Gabriel durante seus plantões noturnos, porque eram momentos quando Miguel, temporariamente consciente, reagia à sua presença. Juliana, a mais inocente de todas, foi quem mais sofreu com as revelações. Vocês todos sabiam? Ela perguntou, devastada. Eu era a única que realmente acreditava que estava vivendo um milagre? Juliana, Gabriel suavemente entrou no quarto naquele momento, causando um choque visual de ver 2 homens idênticos no mesmo espaço. Você estava vivendo um milagre, apenas não do tipo que imaginou. Miguel apareceu momentos depois, completando o trio impossível. As 3 enfermeiras se viram face a face, com a realidade física de que haviam se apaixonado por 3 homens diferentes que pareciam ser a mesma pessoa. Doutor Rodrigo, Miguel falou primeiro. Sabemos que cometemos crimes. Falsificação de documentos, fraude hospitalar, ocultação de cadáver. Estamos prontos para enfrentar as consequências. Mas nossas namoradas, nossas famílias, os bebês, Gabriel continuou. Eles não têm culpa dos nossos erros. Rodrigo olhou para as 6 pessoas à sua frente. 3 homens que cometeram crimes graves, mas por amor e medo. 3 mulheres que se envolveram em conspiração, mas por amor e inocência. E 3 bebês inocentes cujo futuro dependia das decisões que seriam tomadas naquela sala. A situação é mais complexa do que qualquer coisa que já enfrentei, Rodrigo admitiu. Vocês manipularam o sistema médico, falsificaram documentos, ocultaram um crime, mas também... Ele olhou para as barrigas das 3 enfermeiras. Criaram vida, famílias, amor genuíno. Larissa foi a primeira a falar. Doutor, assumo total responsabilidade pela minha parte na conspiração. Coordenei a transferência, sabendo que havia irregularidades. Falsifiquei documentos médicos. Mereço ser punida. Nós todos merecemos, Camila adicionou. Mas nossos filhos não. O que acontece agora? Juliana perguntou, sua voz quebrando. Rodrigo sentou-se pesadamente na cadeira ao lado da cama. 25 anos de medicina não o haviam preparado para um dilema ético dessa magnitude. Como um médico católico, ele acreditava em justiça, mas também em misericórdia.
Como um profissional médico, ele tinha obrigações legais. Como ser humano, ele via 3 famílias se formando em circunstâncias extraordinárias. Preciso de tempo para pensar, ele finalmente disse. Mas primeiro vocês vão me contar todos os detalhes. Onde está o corpo? Quem mais sabe sobre isso? Que outros documentos foram falsificados? Quero toda a verdade. Durante as próximas 2 horas, a história completa foi revelada. O local exato onde o corpo estava enterrado. Os contatos que ajudaram com a documentação falsa. O sistema elaborado de sedativos naturais que usavam para manter a aparência de coma quando necessário. Quando tudo foi contado, Rodrigo se levantou. Vou consultar meu irmão advogado. Vocês não saem desta ala até eu voltar, e se alguém fugir ou tentar destruir evidências, vou diretamente à polícia. Ao sair do quarto, Rodrigo sabia que as próximas decisões definiriam não apenas o destino daquelas 6 pessoas, mas também testariam seus próprios princípios morais até o limite. Havia uma forma de resolver isso sem destruir 3 famílias? Ou a justiça exigia sacrifícios que ele não estava preparado para aceitar? Setembro trouxe uma atmosfera pesada ao Hospital São Francisco. Dr. Rodrigo Sampaio havia passado 2 semanas angustiantes desde a confissão completa dos trigêmeos e das enfermeiras, lutando com o maior dilema moral de sua vida. Os corredores que antes ecoavam com conversas alegres, agora sussurravam com preocupação e tensão. Rodrigo havia isolado completamente a ala neurológica, onde o drama se desenrolava. Oficialmente, Gabriel Santos estava sendo submetido a tratamentos experimentais que requeriam quarentena. Na realidade, 6 jovens adultos aguardavam nervosamente enquanto ele decidia seus destinos. A ligação para Fernando havia resultado em uma reunião urgente em Belo Horizonte. Rodrigo dirigiu pelas montanhas de Minas Gerais com a mente pesada, carregando o peso de informações que poderiam destruir ou salvar 3 famílias em formação. Rodrigo, pelo amor de Deus, o que você se meteu? Fernando disse quando ouviu toda a história no escritório de advocacia. Falsificação de documentos médicos, ocultação de cadáver, fraude hospitalar. Estamos falando de crimes graves que podem resultar em décadas de prisão. Eu sei, Fernando, mas há atenuantes. O crime original foi um acidente durante uma legítima defesa. Eles estavam sendo chantageados por um criminoso. Isso pode ser alegado, mas não justifica a ocultação do corpo nem a farsa elaborada que montaram depois, e você, como médico, tem obrigação legal de reportar crimes. Rodrigo se levantou, andando até a janela que dava vista para o centro de Belo Horizonte. Fernando, há 3 mulheres grávidas, 3 bebês inocentes. Se eu denunciar isso agora, destruo 3 famílias antes mesmo delas existirem completamente. E se você não denunciar, se torna cúmplice de ocultação de crime. Há alguma forma legal de resolver isso sem destruir essas vidas? Fernando consultou vários códigos legais, fez ligações para colegas especializados em direito penal. Após 2 horas de pesquisa intensa, voltou com uma expressão mais esperançosa. Existe uma possibilidade. Se eles se entregarem voluntariamente, revelarem a localização do corpo e cooperarem totalmente com a justiça, podemos alegar circunstâncias atenuantes. O fato de ter sido um acidente inicial, a chantagem e especialmente as gravidezes podem influenciar positivamente um juiz. Que tipo de sentença estariam enfrentando? No melhor cenário, serviços comunitários, multa e liberdade condicional. O tribunal pode considerar que eles já estão passando por consequências significativas com as gravidezes e a exposição do crime. Rodrigo sentiu um peso sair de seus ombros. E as enfermeiras? A situação delas é mais complexa. Larissa definitivamente cometeu fraude ao falsificar documentos médicos. Camila e Juliana podem alegar que foram manipuladas, mas isso dependerá de quanta participação consciente tiveram na conspiração. E eu? Qual minha situação legal agora? Fernando o olhou seriamente. Tecnicamente, você deveria ter reportado assim que soube. Mas se agir agora, ajudando a resolver o caso de forma cooperativa, posso argumentar que estava conduzindo uma investigação médica antes de envolver autoridades. Durante o caminho de volta para Juiz de Fora,
Rodrigo refletiu sobre as conversas que tivera nas últimas semanas com as enfermeiras. Cada uma havia revelado histórias pessoais que humanizavam suas motivações e decisões. Larissa fora criada pela avó após perder os pais num acidente de carro quando tinha apenas 12 anos. Sua avó, uma senhora de 85 anos com problemas de saúde, dependia completamente dela. Quando conheceu Miguel, viu pela primeira vez a possibilidade de formar uma família própria após anos cuidando de outras pessoas. Doutor, ela havia confessado, quando Miguel me contou sobre o irmão que precisava de cuidados médicos especiais, vi uma oportunidade de ajudar e, ao mesmo tempo, ficar perto dele. Sei que foi errado falsificar documentos, mas não via outro jeito de estar com o homem que amava. Camila havia crescido numa família de 7 filhos no interior de Minas. Era a irmã mais velha e, desde os 15 anos, trabalhava para ajudar a sustentar os irmãos menores. Quando se mudou para Juiz de Fora, mandava a maior parte do salário para casa, vivendo de forma espartana numa kitnet. Gabriel me fez sentir especial pela primeira vez na vida, ela havia explicado entre lágrimas. Sempre fui a filha responsável, a que cuidava de todos. Com ele eu me senti amada, desejada. Quando soube do irmão no hospital, pensei que era o destino nos dando uma chance de ficar juntos. Juliana era a caçula de uma família muito religiosa de Barbacena. Seus pais haviam morrido quando ela era adolescente, e ela fora criada por tias rigorosas que viam pecado em quase tudo. A gravidez misteriosa havia sido para ela uma confirmação de que Deus finalmente a havia escolhido para algo especial. Sempre rezei para ter uma família, doutor. Quando os sintomas começaram, pensei que fosse um milagre. Mesmo agora, sabendo a verdade, acredito que Deus usou esses homens para me dar o filho que sempre desejei. Os irmãos Santos também haviam revelado suas motivações mais profundas durante as conversas forçadas no hospital. Eram filhos de um casal de trabalhadores rurais que havia morrido num incêndio na fazenda onde viviam. Órfãos aos 16 anos, haviam lutado para permanecer juntos, trabalhando em diversos empregos para sobreviver. Doutor, Gabriel havia explicado, sempre fomos inseparáveis. Quando aconteceu o acidente, nosso primeiro pensamento foi proteger um ao outro. Não podíamos deixar que um de nós fosse preso e os outros ficassem sozinhos. Miguel havia adicionado. O plano do coma pareceu a única forma de garantir que ficássemos juntos. Mas, quando conhecemos as meninas, tudo mudou. De repente, não estávamos apenas fugindo de um crime, estávamos construindo famílias. Rafael, o mais emotivo dos 3, havia chorado ao falar sobre Larissa. Ela me fez querer ser uma pessoa melhor. Quando soube que estava grávida, prometi a mim mesmo que encontraria uma forma de dar a ela e ao nosso filho a vida que merecem, mesmo que isso significasse ir para a prisão. De volta ao hospital, Rodrigo reuniu novamente os 6 jovens no quarto 315. A tensão era palpável, mas havia também uma determinação coletiva que não existia antes. Consultei um advogado especialista em direito penal, ele começou. Há uma possibilidade de resolvermos isso sem destruir completamente suas vidas. O alívio foi visível nos rostos de todos. Mas, ele continuou, vocês terão que se entregar voluntariamente às autoridades, revelar a localização do corpo e cooperar totalmente com a investigação. Não haverá volta a partir do momento em que dermos esse passo. Larissa foi a primeira a falar. Doutor, estamos prontos. Estes meses vivendo com essa mentira tem sido tortura. Queremos que nossos filhos cresçam numa família honesta. E vocês entendem que provavelmente enfrentarão algum tipo de punição legal? Entendemos, Miguel respondeu pelos irmãos. Mas preferimos enfrentar as consequências e ter a chance de ser pais presentes do que viver escondidos para sempre. Camila tocou sua barriga de 6 meses. Estes bebês merecem conhecer a verdade sobre seus pais. Não queremos que cresçam baseados em mentiras. Juliana, sempre a mais emotiva, estava chorando silenciosamente. Doutor Rodrigo, o senhor pode perdoar os erros que cometemos? Sabe que nunca quisemos machucar ninguém. Rodrigo olhou para aqueles 6 jovens que haviam se encontrado nas circunstâncias mais improváveis e criado algo que, apesar de baseado em mentiras, havia se tornado amor genuíno e famílias reais.
Juliana, como católico, acredito no perdão. Como médico, acredito na cura. Como ser humano, acredito nas segundas chances. Vamos encontrar uma forma de resolver isso. Naquela noite, Rodrigo voltou para casa e ligou para Fernando. Agende uma reunião com o promotor público de Juiz de Fora para a próxima semana. Vamos apresentar o caso completo, com proposta de colaboração premiada. E Fernando, obrigado por me ajudar a encontrar uma solução que preserve essas famílias. Rodrigo, você está fazendo a coisa certa. Essas crianças vão ter a chance de crescer com pais que aprenderam a valorizar a verdade do jeito mais difícil possível. Enquanto se preparava para dormir, Rodrigo refletiu sobre como sua vida havia mudado nos últimos meses. Havia começado setembro como um médico, enfrentando um mistério médico impossível. Terminaria como alguém que ajudou a transformar um crime em uma lição sobre amor, perdão e segundas chances. Os bebês nasceriam em pouco mais de 2 meses. Rodrigo estava determinado a garantir que viessem ao mundo numa família unida pela verdade, não dividida por mentiras. Outubro chegou a Juiz de Fora, trazendo a promessa de renovação. As árvores ao redor do Hospital São Francisco começavam a mostrar novos brotos, simbolizando o renascimento, que estava prestes a acontecer não apenas na natureza, mas na vida de 6 pessoas que haviam encontrado redenção através da verdade. Doutor Rodrigo Sampaio havia passado as últimas semanas trabalhando incansavelmente com Fernando e o promotor público de Juiz de Fora para encontrar uma solução que preservasse as famílias em formação enquanto garantia que a justiça fosse feita. A negociação judicial havia sido complexa, mas finalmente chegaram a um acordo que todos consideraram justo. Na primeira segunda-feira de outubro, os trigêmeos Santos compareceram ao fórum da cidade, acompanhados de Fernando e suas respectivas namoradas. O promotor, Dr. Carlos Mendonça, havia se impressionado com a cooperação total do grupo e a sinceridade de seus depoimentos. Rafael havia assumido oficialmente a responsabilidade pelo acidente que resultou na morte do homem que os estava chantageando. Sua versão dos fatos, apoiada pelos depoimentos de Miguel e Gabriel, pintava um quadro claro de legítima defesa que resultou numa tragédia não intencional. Meritíssimo, Fernando havia argumentado diante do juiz. Meus clientes são 3 jovens órfãos que, em momento de pânico após um acidente, tomaram decisões erradas tentando proteger uns aos outros. Desde então, viveram atormentados pela culpa e agora buscam redenção através da cooperação total com a justiça. O juiz, Dr. Antônio Pereira, um homem de 60 anos conhecido por sua sabedoria e compaixão, havia estudado cuidadosamente o caso. A presença das 3 enfermeiras grávidas na audiência, claramente dedicadas aos homens que amavam, havia tocado profundamente sua sensibilidade. Este é um caso extraordinário, o juiz havia declarado. Vejo diante de mim não criminosos endurecidos, mas jovens que cometeram erros graves em circunstâncias extremas e agora buscam fazer o que é certo. A sentença surpreendeu a todos pela sua humanidade. Rafael foi condenado a 2 anos de serviços comunitários prestados integralmente no Hospital São Francisco, sob supervisão de Dr. Rodrigo. Miguel e Gabriel receberam penas menores de 1 ano cada, também em regime de serviços comunitários na área médica. As enfermeiras foram beneficiadas por circunstâncias atenuantes. Larissa recebeu 6 meses de serviços comunitários por falsificação de documentos, mas com direito a cumprir a pena após o nascimento do bebê. Camila e Juliana foram dispensadas de punição após o tribunal considerar que haviam sido mais manipuladas que conspiradoras ativas. A justiça, declarou o juiz, não deve apenas punir, mas também promover a reabilitação e a reintegração social. Estas 3 crianças que estão por nascer merecem crescer em famílias unidas, não destroçadas por erros do passado. A localização do corpo foi revelada às autoridades e os restos mortais foram finalmente enterrados adequadamente após a investigação policial confirmar a versão dos eventos apresentada pelos irmãos. No final de outubro, quando as 3 gravidezes chegaram ao termo, algo mágico aconteceu.
Em uma coincidência que parecia orquestrada pelo destino, Larissa, Camila e Juliana entraram em trabalho de parto no mesmo dia, com apenas 2 horas de diferença entre o início das contrações de cada uma. O Hospital São Francisco se transformou numa celebração de vida. Dr. Rodrigo, que havia se tornado uma figura paterna para todo o grupo, coordenou pessoalmente os 3 partos. A emoção tomou conta da maternidade quando, em questão de 6 horas, 3 bebês saudáveis vieram ao mundo. Primeiro nasceu Pedro Miguel Santos Oliveira, filho de Larissa e Miguel, um menino de olhos escuros como o pai e o sorriso sereno da mãe. 2 horas depois chegou Gabriela Santos Silva, filha de Camila e Gabriel, uma menina que herdou a delicadeza da mãe e a determinação do pai. Por último nasceu Rafael Santos Mendes, filho de Juliana e Rafael, um menino que desde os primeiros minutos demonstrou a força de espírito de ambos os pais. 3 crianças, murmurou Rodrigo enquanto segurava o último bebê, nascidas de uma das histórias mais extraordinárias que já presenciei. Os trigêmeos se revezavam entre os 3 berços, cada um cuidando dos 3 bebês como se fossem filhos de todos. As enfermeiras exaustas, mas radiantes, observavam seus companheiros se transformarem em pais dedicados diante de seus olhos. Dr. Rodrigo, Larissa disse quando ele visitou a maternidade na manhã seguinte, como podemos agradecer por tudo que fez por nós? O Senhor salvou nossas famílias. Larissa, vocês salvaram a si mesmos quando escolheram a verdade ao invés da mentira. Eu apenas ajudei a encontrar o caminho. 1 semana após os nascimentos, quando mãe e bebês receberam alta médica, Rodrigo teve uma ideia que emocionou profundamente todo o grupo. Propôs que o quarto 315, onde toda a farsa havia se desenrolado, fosse temporariamente convertido em um berçário especial para os 3 bebês. Este quarto viu muita mentira e sofrimento, ele explicou, mas também viu amor verdadeiro nascer. Que seja agora um lugar onde essas crianças possam começar suas vidas cercadas pela verdade e pelo amor de suas famílias. O quarto foi completamente transformado. As camas hospitalares foram substituídas por 3 berços idênticos. As paredes foram decoradas com desenhos coloridos feitos pelas próprias mães. O aroma de jasmim, que havia caracterizado o ambiente durante os meses de farsa, foi substituído pelo perfume suave de bebês recém-nascidos e flores frescas trazidas diariamente pelos avós. A enfermeira Helena, chefe da ala neurológica, havia se emocionado ao ver a transformação. Nunca pensei que veria o dia em que aquele quarto ecoaria com risos de bebês ao invés do silêncio artificial dos equipamentos médicos. No dia 15 de novembro, 2 meses após o nascimento dos bebês, Rodrigo organizou uma cerimônia especial na capela do Hospital São Francisco. O padre José, capelão da instituição, conduziu um batismo triplo que reuniu não apenas as 3 famílias, mas toda a comunidade hospitalar que havia acompanhado a extraordinária transformação. Hoje, o padre José declarou durante a cerimônia, batizamos não apenas 3 crianças, mas celebramos o renascimento de 3 famílias que encontraram a redenção através da verdade, do perdão e do amor. Rodrigo foi escolhido como padrinho honorário dos 3 bebês, um papel que aceitou com lágrimas nos olhos. Segurando Pedro Miguel durante a cerimônia, ele refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente nos últimos 8 meses. Senhor, ele orou silenciosamente, obrigado por me usar como instrumento de cura, não apenas de corpos, mas de almas e famílias. Durante a festa após o batismo, realizada no jardim do hospital, Rafael se aproximou de Rodrigo com uma expressão de profunda gratidão. Doutor, quero que saiba que cumpriremos nossa pena de serviços comunitários com honra. Vamos trabalhar para tornar este hospital um lugar ainda melhor, como forma de retribuir tudo que recebemos. Rafael, vocês já retribuíram mais do que imagina. Vocês me lembraram de que a medicina não é apenas sobre curar doenças, mas sobre curar vidas. Miguel, segurando sua filha Gabriela, se juntou à conversa. Doutor, nossos filhos vão crescer sabendo que às vezes as pessoas cometem erros, mas sempre podem escolher fazer o que é certo. Gabriel, com o pequeno Rafael no colo, completou. E vão saber que existem pessoas como o Senhor, que acreditam nas segundas chances.
As 3 enfermeiras, agora oficialmente noivas dos trigêmeos, haviam planejado um casamento triplo para dezembro. Rodrigo seria o padrinho de honra das 3 cerimônias, consolidando o papel de figura paterna que havia assumido naturalmente. Doutor, Camila disse durante a festa, quando eu era criança, sonhava com contos de fada. Nunca imaginei que viveria um, mas com tantas complicações no meio. Os melhores contos de fada, Rodrigo respondeu, são aqueles onde os personagens crescem e aprendem através das dificuldades. Juliana, a mais jovem e romântica do grupo, segurava seu filho contra o peito enquanto conversava com Rodrigo. Doutor, ainda acredito que tudo isso foi um milagre. Não da forma que imaginava no início, mas um milagre mesmo assim. Juliana, às vezes Deus trabalha através das circunstâncias mais improváveis para unir as pessoas que precisam estar juntas. Ao final da tarde, quando as famílias se despediam, Rodrigo permaneceu no jardim do hospital, observando o movimento tranquilo do final do dia. Fernando havia vindo de Belo Horizonte especialmente para o batismo e se aproximou do irmão. Rodrigo, você fez algo extraordinário aqui. Transformou uma tragédia em esperança. Fernando, aprendi que às vezes a maior sabedoria médica não está nos livros ou nos laboratórios, mas na capacidade de enxergar o potencial de cura em situações aparentemente impossíveis. 6 meses depois, no início de maio do ano seguinte, Rodrigo fez uma última visita ao antigo quarto 315. Os 3 bebês haviam crescido e agora moravam em casas próximas umas das outras, formando uma família estendida única. O quarto havia voltado a ser uma unidade neurológica normal, mas uma placa discreta na porta dizia: Ala da Esperança, em memória das segundas chances. Sentado na cadeira onde costumava observar Gabriel durante os dias de farsa, Rodrigo abriu um caderno e começou a escrever suas reflexões sobre os eventos extraordinários que havia presenciado. A medicina me ensinou a buscar explicações científicas para fenômenos aparentemente impossíveis, ele escreveu. Mas a vida me ensinou que alguns milagres acontecem não através de forças sobrenaturais, mas através da capacidade humana de amar, perdoar e recomeçar. Fechou o caderno e olhou pela janela, onde podia ver as 3 famílias Santos se reunindo no jardim do hospital para o primeiro aniversário dos bebês. Pedro Miguel dava seus primeiros passos. Gabriela balbuciava palavras que soavam como papai. E Rafael demonstrava uma personalidade determinada que fazia todos rirem. Obrigado, Senhor, Rodrigo murmurou, por me permitir ser parte desta história de redenção. Ao sair do hospital naquela tarde, Rodrigo sabia que havia presenciado algo que mudaria para sempre sua forma de praticar medicina. Havia aprendido que curar não significava apenas restaurar funções corporais, mas também restaurar esperança, amor e a possibilidade de recomeços. A história do Hospital São Francisco se tornaria lenda local, contada e recontada como exemplo de que mesmo nas situações mais complicadas, quando as pessoas escolhem a verdade e o amor, milagres genuínos podem acontecer. E nos corredores onde antes ecoava o mistério de gravidezes inexplicáveis, agora ressoavam apenas as vozes alegres de uma comunidade hospitalar que havia aprendido que os maiores mistérios da vida frequentemente têm as soluções mais simples: amor, perdão e a coragem de fazer o que é certo. Queridos ouvintes, esperamos que a extraordinária jornada do Dr. Rodrigo Sampaio e das famílias Santos tenha tocado profundamente seus corações. Esta história nos lembra que mesmo nas situações mais complexas, o amor verdadeiro e a coragem de escolher a verdade podem transformar tragédias em bênçãos. Para continuar explorando narrativas que celebram a redenção humana e o poder transformador do amor, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes que vocês encontrarão aqui ao lado. Se esta história os emocionou tanto quanto nos emocionou contá-la, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram os mistérios do coração humano e a capacidade infinita de recomeçar. Compartilhem nos comentários suas reflexões sobre esta jornada extraordinária. Queremos saber como a história do Hospital São Francisco tocou suas vidas.
Até a próxima história, que seja repleta de esperança e amor verdadeiro.